Bem, e o outro passo que eu achei que foi uma virada na sua carreira foi sair de um modelo onde você tinha toda uma interação com o ser humano para cair dentro de um laboratório, né? Você primeiro teve que trocar o modelo, já que eles estudavam modelo animal, né? E mesmo a própria rotina de laboratório, que é muito diferente da sua rotina de clínica. Como que foi encarar esse desafio? Bom, Vinícius, foi assim interessante porque foi uma nova forma de se organizar e entender as necessidades de cada formato, né? Porque de certa forma eu considero a pesquisa como uma profissão também. No entanto, né, quando eu deixo a clínica e passo a ser pesquisadora, né, passo a fazer pós-graduação, o pessoal fala, você voltou a estudar? Então, eu acho que é uma fala comum, né, que os pós-graduandos que participam do papo comentam, né, ou falam, mas a gente tem essa situação de, não, eu ainda trabalho, sou pesquisadora agora, né? Mas sim, a dinâmica, por exemplo, na clínica, a gente tinha os horários, né? A gente tinha controle maior de horários e de agendamentos, de atendimentos. Porém, na pesquisa com animal, nós temos uma característica que eu dependo do protocolo. Se o protocolo ele é contínuo e vai pegar feriado final de semana, eu estou aqui no feriado final de semana. Se o protocolo é dependente do dia de nascimento do animal, eu vou passar Natal, eu vou passar... Porque às vezes esse animal é raro, às vezes esse animal é difícil de se manter vivo por longo tempo. Então, quando dá certo, a gente tem que aproveitar, né? E fazer dentro das condições que o protocolo exige. Mas, não que na clínica, por exemplo, a gente tem uma pessoa surto, uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que está em sofrimento bem grave, né, sofrimento psíquico grave, nós também precisamos acolher esse indivíduo, independente do dia, da hora. Mas é menos frequente quando a gente está em um intenso cronograma de experimentação, né? Mas eu fui aprendendo, né, com modelos muito bons, né, de pesquisadores, a dinâmica experimental. Então, como fazer os experimentos, quais os horários para trabalhar com o roedor, porque assim, quando você vai trabalhar com um organismo específico, no caso, eu trabalhava no mestrado com rato, já no doutorado eu trabalhei com rato e trabalhei com camundongo. O roedor tem horários diferentes, o roedor é um animal noturno, né? O roedor tem vias diferentes de administração de medicamento, e cada via a gente tem que entender qual que é a importância, tem que entender como faz a injeção correta, né? Então, tudo isso foi um aprendizado gigantesco, né? Até porque quando eu comecei o meu mestrado, eu fui para um laboratório que o meu orientador ele era bioquímico, ele veio da bioquímica. Então eu aprendi muita coisa sobre química. Eu tive que estudar muito sobre fisicoquímica, sobre comportamento animal, o cuidado também com o animal, o que estressava ou não o animal. Então tudo isso eu fui aprendendo no meu primeiro ano de mestrado e adaptando as minhas experiências à condição de pesquisa animal. Foi um passo muito grande na minha carreira para eu poder entender, na verdade, questões que vinham da clínica. Como eu posso entender o comportamento daquele paciente que tem epilepsia, mas faz uso de medicamento por longo tempo? Como eu posso entender o que vem da epilepsia, o que vem do tratamento medicamentoso? Então, essas condições me levavam a manter sempre o meu foco no aprendizado e na melhoria da minha prática experimental para que eu conseguisse, de fato, fazer uma pesquisa de qualidade, que eu conseguisse reproduzir meus dados, que são aspectos importantes para quem faz pesquisa, né? Então, eu vim com essa ideia, né? Olha, como eu posso entender melhor esse paciente? O que a epilepsia modifica? O que mantém a circunstância das crises, né? E o que esse paciente sente? Porque o comportamento ele é um reflexo de como o paciente entende o mundo, né? Então, por isso que que eu consegui, na verdade, fazer essa transposição, né, de carreira, que eu falo de carreira, porque a gente sempre tem uma pergunta que une as duas vias, né? No caso, trabalhando com humanos, né, você tem uma certa facilidade. Você pode conversar, perguntar o que você está sentindo, o que você está vendo. No caso do modelo, né, que está ali sendo utilizado para o estudo de epilepsia, existe, assim, modelos que, vamos dizer assim, mimetizam, que espelham o que seria o comportamento humano também no animal, para você poder estar traçando esse paralelo? Sim, Vinícius. O que a gente tem, quando a gente trabalha com animal,
o comportamento é uma ferramenta imprescindível para a gente entender o que está acontecendo com o animal. Então, nós temos parâmetros e critérios para identificar se esse animal ele está com dor, se esse animal ele está com medo, se ele está ansioso, se ele está depressivo, né? Então, o comportamento para a gente é uma medida observável do que está acontecendo na interpretação, né, que esse animal tem do ambiente. Se o ambiente é aversivo, ou seja, se o ambiente apresenta-se como uma ameaça, então a gente consegue identificar isso.